Eu queria agradecer na pessoa do Adriano o convite e dizer a contribuição que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma reflexão e a partir também de um trabalho objetivo, concreto que a gente vem desenvolvendo no Mais Democracia junto com a cooperativa EITA e que os nossos queridos amigos aqui, Adriano e Vitor, também contribuíram em determinados momentos com esse processo. Nessa discussão sobre política, arte, cultura, cultura livre, mídia livre, eu queria partir aqui de uma questão para a gente debater, que é dizer que a dimensão de concentração econômica hoje, ou seja, a forma como se concentra o poder econômico e as evidências de como essa concentração ela é prejudicial, né? Ela gera males na sociedade, é algo que está ficando cada vez mais evidente, né? E o desafio de um movimento, de uma articulação como os coletivos que estão aqui e todas as atividades relativas à cultura livre, seriam desafios de expor esses males, né, e a fundo nesses males, como, por exemplo, na própria fala do Vitor e do companheiro Alexandre, né, que antecedeu. Dispor esses males, porque eles estão, talvez como nunca antes, presentes, evidentes, né, da concentração econômica, né? É claro que a gente poderia fazer digressão aqui do porquê essa concentração econômica estaria tão evidente, mas é claro que tem elementos básicos, né? Quer dizer, a gente perde o horizonte de um estado de bem-estar social, direitos sociais, a gente percebe a dimensão de uma financiarização da economia que se traduz na monopolização, ou seja, na formação de monopólios, né? Ou seja, cada vez maior concentração, porque o capital a juros precisa, né, garantir a sua rentabilidade. Então, se toda essa sofisticação de política repressiva é para garantir a eficiência dos negócios, né? Então, e aí a dimensão da ausência do Estado, ou da subordinação, ou da associação do Estado com esse poder econômico, ela fica cada vez mais evidente, né? Que dentro do contexto das manifestações se tenta traduzir isso em corrupção, né? O dinheiro na cueca. Mas, na verdade, a questão é mais funda e está sendo sentida pela sociedade, está sendo percebida pela sociedade. E seria papel nosso, cada vez mais, evidenciar isso, né? Então, o ponto de partida é essa provocação da necessidade de que a gente evidencie os males que estão colocados da concentração econômica e que ela se coloca como irreversível e ela tem consequências, né, como a gente está vendo aqui, extensas e extensivas, né? Se a gente chega, então, para a questão dos mega-eventos, né, a gente vê como essa financiarização, como essa concentração se coloca, por exemplo, na perspectiva dos mega-eventos, como um ambiente de negócio, como uma nova oportunidade de negócio, né? Eu estava lendo agora, recentemente, o COI visita o Maracanã para ver o que precisa de novas reformas para as Olimpíadas. Ou seja, a perspectiva de interesse público, ou que, né, se fala nessa forma né, de manipulação, de legado, na verdade, não há perspectiva pública, né? É a perspectiva do negócio, da reprodução do capital. Da reprodução e da concentração e de ganhos. Ou seja, já está os gastos com a Copa e Olimpíadas, porque é impossível você separar, algo que chega a 30 bilhões de reais e há uma nova onda de investimentos agora para as Olimpíadas, né? O próprio BNDES já abriu uma linha de financiamento para a prefeitura, uma nova linha de financiamento de 2,7 bilhões só para a mobilidade urbana visando as Olimpíadas. Então você tem as trans, né, que claramente recortam a cidade em direção
a Barra, no sentido de áreas de valorização do capital, que é Barra e Centro, no caso do Rio de Janeiro, né? A própria questão da linha 4 do metrô, a mesma coisa, é uma linha que passa pelo litoral, né? pela orla, no sentido também de valorização. A perspectiva do Porto Maravilha, a sofisticação do capital, dessa concentração. Nós estamos aqui na Caixa Econômica, que financia esse evento. A Caixa Econômica, numa operação junto com a Prefeitura e uma empresa de economia mista, a Sedurp, né, junto com o consórcio Porto Maravilha, formado pela Andrade Gutierrez, pela Odebrecht OAS, né, e Carioca. Ele é uma empresa de economia mista que lança títulos do solo, né? Ou seja, as CEPACs, que são certificados de valor adicionado de construção. Ou seja, para você construir acima de um valor, você vai precisar comprar aquele papel. A Caixa arremata todos esses papéis num lance só de 3,7 bilhões. Né? É isso que financia as reformas que estão ocorrendo no Porto Maravilha. Né? Então você especula com o solo. Né? E aquilo vira, obviamente, quem vai gerenciar esse recurso é a Sedurp, que é uma empresa de economia mista. Né? Quando você vê que a Odebrecht e a OAS, através do Porto Maravilha, estão gerindo o território, estão gerindo a área, a parte de saneamento, a parte de coleta de lixo, a parte de trânsito já está sob o controle do Porto Maravilha, né? da empresa Porto Maravilha, do consórcio Porto Maravilha. Então, essa perspectiva da financiarização, porque se fala em financiarização, parece algo abstrato, né? Ou seja, a financiarização impõe a garantia de retornos crescentes. Né? Ou seja, a lógica produtiva de bens e serviços está subordinada ao ganho, né, ao giro do capital a juros, o dinheiro que gera dinheiro. Então, essa lógica está imposta, né, à dinâmica da cidade e à dinâmica do país. Ou seja, há uma tendência a uma concentração. Aonde a gente entrou em termos de trabalho, né, para enfrentar isso, e tem a ver com os desafios que eu gostaria de partilhar com vocês. Né? Campanha Quem São os Proprietários do Brasil, na verdade, ela tem a perspectiva de tentar entender quem são esses grupos que atuam, né? Como eles atuam, porque hoje essas empresas, são conglomerados, né, que têm participações múltiplas, né, são redes. A Odebrecht, por exemplo, né, os tentáculos da Odebrecht, a ramificação de controle da Odebrecht, vai do setor de saneamento ao setor de construção do submarino nuclear brasileiro. Né? A Odebrecht está envolvida nisso. Né? Passando pelo etanol, passando pela petroquímica, onde ela tem praticamente monopólio de determinados produtos essenciais da cadeia da petroquímica. Então, quem são esses grupos? É uma questão fundamental a gente entender como é que eles estão organizados, como é que eles se articulam internamente, a estrutura de propriedade desses grupos. A outra questão que, junto ao objetivo dos proprietários, da campanha Quem São os Proprietários, foi de ranquear quem são esses proprietários e ver como eles controlam, porque essa concentração econômica é algo que crescente e com os números assim, que chamam a atenção de qualquer um. Né? Porque se a gente pega o ranking dos proprietários, a gente vê, eu não vou poder acionar os rankings aqui, mas vocês podem depois, em casa, poder ver o ranking, onde você vê que 12 proprietários brasileiros, né, envolvendo aí o grupo controlador da Odebrecht, que é uma holding financeira, que controla todo o complexo Odebrecht, que é a equipe patrimonial. Ou seja, você vai pegando os proprietários, a Itaúsa, que controla o Itaú, a Bradesco Participações, que controla o Bradesco. São 12, a JBS, que é controlada por uma outra holding chamada Blast Holding, que fica fora do Brasil, ninguém sabe onde fica a Blast Holding, que controla a JBS, Friboi. Você vai ver que as 12 primeiras controlam 50%, mais de 50% de toda a receita produzida pelas empresas que nós mapeamos. Nós mapeamos todas as empresas de capital aberto na Bovespa. Né? E essas representam metade do PIB brasileiro. Então, se você pegar 12, controlam mais de 50% desse universo de empresas que controlam metade do PIB brasileiro. Então, essas 12 controlam 25% do PIB brasileiro.
Então, nós estamos falando de uma concentração que tem consequências das mais diferentes, né, para a nossa vida. E aí um outro trabalho que decorreu desse foi ver como, nas obras para a Copa e Olimpíadas no Rio de Janeiro, como esses grupos, esses proprietários estiveram né, presentes nessas obras. Notadamente, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Correia estão em todas as grandes obras na cidade do Rio de Janeiro. Todas. A gente mapeou 13 obras, que envolvem desde o PAC, Rocinha, Manguinhos, Alemão, Parque Olímpico. Tem uma outra aba ali que ele pudesse abrir. Só antes de falar, então, dessa questão do cartel das empreiteiras, que foi um trabalho, que é esse material que a gente distribuiu, isso aqui é uma das coisas que vocês podem ver nos proprietários do Brasil, que é a rede de poder do BNDESPar, né? Ou seja, uma outra dimensão importantíssima dos proprietários é perceber a conexão desses grupos com o Estado brasileiro. Esse vermelhinho aqui do canto, que dá aqui, isso aqui é o braço de participações acionárias, né, do BNDES, do nosso banco, o Banco Brasileiro, o Banco do Povo Brasileiro. E essa é a rede de participações. O BNDES tem participação em 141 empresas. Todas essas mega empresas, né, eu não citei a Gerdau, eu não citei a Vale é controlada pelo Bradesco e pela Previ, pelo Fundo de Previdência do Banco do Brasil. Todas essas empresas têm participações do BNDESPar. Então essa é uma coisa importante também, de ver a rede de propriedade. Isso aqui está estático, mas vocês podem mover, podem mexer, podem brincar à vontade lá no site dos proprietários. A terceira aba, por favor, que foi um mapeamento que a gente fez, e que a terceira aba aqui, sobre as empreiteiras, as 4, Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, sobre obras na cidade, em termos de obra, participou da obra, e C, de controle, ou seja, não só faz a obra, como também vai explorar o serviço depois. Quer dizer, há uma participação ostensiva dessas 4 empreiteiras. Há indícios fortíssimos de formação de cartel, no caso do Rio de Janeiro, envolvendo essas 4 empreiteiras, né? Há casos, há várias situações que sugerem cartelização, que não dá para provar, né? Que há cartel, mas há várias indicações, inclusive casos já de irregularidades, por exemplo, no caso da recuperação ambiental do Complexo Lagunar da Barra e de Jacarepaguá, né? Houve denúncia de formação de cartel e de fraude na licitação da recuperação ambiental envolvendo Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS. A mesma coisa no caso do Maracanã, né? O Maracanã, a reforma foi Andrade Gutierrez e Odebrecht, e a Odebrecht ganha a exploração do Maracanã junto com a IMX do AIC em disputa com a OAS, né? E essa licitação é questionada pelo Ministério Público Federal, né, porque a IMX teria tido informações privilegiadas sobre o certame, né? A mesma coisa em relação ao PAC da Rocinha, dos 3 PACs, né, Rocinha, Manguinhos e Alemão, né? Foi feita uma licitação única e há um rateio, há uma divisão clara entre Odebrecht, que ficou com o Alemão, Andrade Gutierrez com Manguinhos, e no caso de Rocinha foi Queiroz Galvão. E há um claro indício de formação de cartel ali, porque um documento importantíssimo de um equipamento estrangeiro que foi importado, esse documento teve uma tradução juramentada que foi providenciada, contratada pela Odebrecht e que foi partilhada pelos outros 2 concorrentes, né, esse mesmo documento. Então, há indícios fortes de formação de cartel. Então, assim, esse trabalho ele teve continuidade ali, por favor, na terceira aba. A gente fez, na agência pública, houve a terceira aba lá, por favor. Na agência pública, houve, o pessoal que conhece a agência pública, através de um crowdfunding, fizeram uma coisa de bolsas para reportagens, né? E também Adriano se envolveu e a gente também tem discutido essas questões. Uma das pernas aqui, por exemplo, a questão do financiamento de campanha, né?
esse aí é o financiamento nacional, você vê que de 2002 a 2012, essas 4 empreiteiras financiaram quase R$ 500 milhões, né? Então, a questão que eu queria problematizar aqui, e obviamente em total afinidade e sintonia com o que os meus antecessores colocaram aqui, é a questão de como é que a gente lida com essa questão do poder econômico hoje e da forma como ele se coloca, não só a sua complexidade, ou seja, quem são eles, como eles atuam, quais são as suas estratégias, né? A gente conversava ali, quer dizer, eu não conversava, eu ouvia a conversa, mas o pessoal falava, mas qual o interesse da Globo nessa história toda? Como é que a Globo entra de cabeça nessa criminalização? Pessoal, a Globo está ocupando o território do Rio de Janeiro, ocupando o território. O Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Imagem do Som, né? O Museu do Amanhã, né? Ou seja, toda a estrutura recreativa dessa nova cidade está sob o controle da Globo. Está sob o controle da Globo. Não pode ter problema, né? A cidade tem que estar limpa, rica, elitizada para o usufruto dessa elite. Está aí, né? Ou seja, a Globo é parte desse processo, né? E sem falar da família bilionária, né? Ou seja, a Globo, a família Globo é a família mais rica do país, né? Enquanto o grupo econômico não é, né? Perto de um Bradesco, de um Itaú, né? De uma Vale ainda, a Odebrecht ainda não é, mas depois. Então você tem um poder absurdo, né, de controle. Então, quem são esses grupos? Como eles se articulam? Né? Os fundos de pensão, por exemplo, Previ e Petros. A Petros é a terceira maior proprietária do Grupo Itaú. É o fundo de pensão dos aposentados da Petrobras. Se a gente não começar a entender quem são eles, complica o jogo para a gente, né? Temos que entender. Então tem um esforço de compreensão, quando o Vitor traz essa dimensão da estratégia de repressão, vocês veem um esforço de compreensão que a gente precisa fazer hoje para entender o que é política de segurança. Ou seja, é algo de um esforço de compreensão, de análise. E precisamos fazer isso para efeito dos grupos. Precisamos fazer isso para efeito da relação desses grupos com o Estado. Se você pegar a diretoria do BNDES, toda a diretoria do BNDES tem assento em conselhos de administração de empresa. O diretor de planejamento do BNDES, o João Carlos Ferraz, ele é do conselho de administração da JBS Friboi. Ou seja, ele decide a política da JBS. Ele participa da gestão. Isso é ilegal? A princípio, não. Por quê? Porque o BNDES tem participação de 23% na JBS. Então, ele tem o direito de ter assento. Mas nós temos o direito de saber o que ele está fazendo lá. Porque é o dinheiro público, é poder público. Então, as conexões do Estado com o capital, com os grandes grupos, por exemplo, a forma de gestão da região do Porto Maravilha. Vocês não estão achando muito eficiente a forma como eles estão destruindo, derrubando, organizando? Aquilo ali é uma operação consorciada. Quem está operando aquilo ali é a SEDURP. Então você cria sociedade de propósito específico, economia mista, mas na verdade numa lógica privada, onde você esvazia totalmente o espaço também público, né? Porque você vai reclamar para quem? Quem é a SEDURP? Você fala com um funcionário que muitas vezes é um cara ligado à Odebrecht, ao AS, que está gerindo o território ali. Ou seja, nós precisamos entender que essa concentração, essa forma de ingerência do capital sobre o Estado, sobre o que a gente chama de público, tem uma sofisticação e tem uma complexidade e que é impressionante. Como a tal democracia representativa, ela é um biombo, ela é um cenário que está longe de expressar aonde está o poder e onde essa dinâmica política se dá efetivamente. Então, ou seja, como a gente ultrapassa a cena e vai para a coxia e entende minimamente essas conexões, né? Conexões essas que representam uma expropriação do trabalho. Porque a gente fica olhando para o capital, a gente não pode perder de vista que tudo isso se dá através de um processo de expoliação radical do trabalho. As obras da Copa, as obras para a Copa, principalmente as reformas do estádio, nunca ocorreram tantas mortes em estádios por conta de obra. Foram algo em torno de 10. Na África do Sul foram 2. Né? O processo de terceirização, essas empresas terceirizam os serviços de reforma.
É uma precarização das relações. Ou seja, ela não só tem o monopólio, como a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, mas você vai lá, a Odebrecht está terceirizando e botando uma empresa não, com baixa capacidade, inclusive, para realizar, e muitas vezes isso é que causa vários acidentes e vários processos também de exploração do trabalho. Você desloca o orçamento público para esses grupos, né? Ou seja, o orçamento, as trans absorveram até agora algo em torno de 3,5 bilhões da prefeitura, do tesouro da prefeitura, né? E se fala que o dinheiro é público, né? Boa parte do financiamento do BNDES é para os próprios governos. Os governos contraem a dívida com o próprio governo para pagar as empresas, né? É o caso da reforma do Maracanã, né, onde a dívida que o governo do Estado contraiu com o BNDES de 600 milhões, né, que foi o teto, 400 milhões, que foi o teto do financiamento do BNDES para o Maracanã, está sendo pago pelo governo do Estado. Né? E a outorga lá do consórcio Maracanã para o governo do Estado, para explorar o Maracanã, ele paga um aluguel de 7 milhões por ano. Né? Isso é menos da metade do que o governo do Estado paga para o BNDES por conta da reforma do Maracanã. Então, ou seja, tem esse desafio de a gente entender as diferentes formas também de exploração do trabalho, de expoliação do trabalho. Então, a criminalização dos movimentos sociais, ou a criminalização de qualquer resistência, e aí toda essa sofisticação da análise do Vitor, ela é absolutamente fundamental para a gente entender a complexidade que não é só criminalizar, né? A gente fala, criminalizou o movimento social. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma estratégia. É uma estratégia concertada, pensada, operada. Né? E, claro, porque o processo é muito violento de expoliação, de exploração. É muito violento. É muito violento. A forma como se desloca os fundos, a forma como se frauda. Houve fraude comprovada na licitação do Complexo Lagunar, na Barra, em Jacarepaguá, e mesmo assim o governo do Estado, porque tem o prazo a cumprir, havia suspenso, porque havia uma denúncia fortíssima de fraude na licitação, o governo do Estado falou, não, vamos seguir com o Andrade Gutierrez e o AS fazendo a despoluição. Então, ou seja, as coisas são muito fortes e evidentes. É claro que eu tinha notado aqui algumas outras questões, quer dizer, porque eu queria só também trazer, porque as formas de exploração, porque o financiamento de campanha é uma das vinculações com o Estado, né? A gente fica focando no financiamento de campanha, mas essas conexões, como a gente estava comentando aqui, são de diferentes tipos, né? Agora, uma coisa, talvez, final que eu quisesse aqui partilhar com vocês o desafio é muito grande, né? Porque você vê produções como a produção que Vitor traz, compartilha com a gente, que o Alexandre e que Adriano vem fazendo, que vários de vocês vêm fazendo, em termos de produção de informação, compartilhamento de informação, de análise e tal. Agora, isso está no nível da análise. Nós temos um desafio monstruoso de entender o que se passa em termos de complexidade hoje da chamada política pública e como ela se conecta com esse processo de concentração e de subordinação aos interesses privados. É algo de muita complexidade mesmo, a gente precisa entender melhor. Agora, isso é pouco, né? O pior que é pouco, ou seja, como é que a gente faz isso, como é que a gente se comunica, como é que a gente tem condição de comunicar isso para os outros? Porque vocês vão olhar o site de proprietários, alguns de vocês vão se dar bem, vão conseguir entender. Alguém vai lá na agência pública, vai entender o que está dito ali. Né? Alguém vai ver lá o material do Vitor, vai entender. Agora, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente torna isso comum, né? A ideia do comum, né? Como é que a gente partilha isso? Né? A gente ainda está muito viciado na linguagem analítica, na linguagem, né, do ajuizamento, né? Para citar o Aristóteles aqui, que fala que tem 3 formas de discurso, né? Um que é o certo e errado, está certo, está errado, do juiz, do ajuizamento de uma questão. A outra forma é a forma cognitiva, da lógica, né, do entendimento, que é o que a gente está fazendo aqui, explicando. Eu gosto das nomenclaturas que o Vitor traz, né? Fracionamento ou encarceramento a céu aberto, ou seja, isso é muito forte do ponto de vista de explicar.
Mas tem uma terceira forma de discurso, que é da identificação. A gente tem que gerar identificação, né? Ou seja, a dimensão performática da política hoje é algo que a gente precisa estar discutindo seriamente, né? Tanto do ponto de vista da forma como a gente se manifesta, né? Eu, por exemplo, tem hora que eu canso de falar e de analisar, porque eu já sei qual é, eu sou professor, já sei até onde vai essa história nossa aqui, né? Como é que a gente... eu falo história nossa aqui, ó, de público e plateia, como também de vídeo, de análise, internet e tal. A gente tem que... outras formas de fazer política, outras formas de... E essa dimensão performática, que é gerar identificação, que é uma forma mais forte de comunicação, eu acho que a gente precisa estar exercitando e pensando como fazer. Eu não tenho resposta, mas acho que a gente tem que provocar, porque o desafio é enorme, tanto de entendimento, mas ainda mais de comunicação, de a gente ter capacidade de comunicar essas questões. Obrigado.